Vamos falar do Março Roxo, então? Conscientização sobre a epilepsia. Já estou aqui com a Elaine. Pode vir, Elaine. Elaine Fugisal, Elaine? Fugisal. Fugisal. Tudo bem, Elaine? Tudo bom, prazer. Então, igualmente. Elaine, primeiro, né, o Março Roxo é para conscientizar quanto à epilepsia. O que é a epilepsia? A gente tem, assim, até um senso comum sobre epilepsia, mas é bom a gente se aprofundar e saber exatamente o que é, né? Eu queria agradecer a presença aqui para conseguir falar sobre uma coisa que é tão importante para mim. A epilepsia é uma doença que é bem mais comum do que a gente imagina. 1% da população tem epilepsia. A epilepsia é causada por crises recorrentes, então as crises elas acontecem às vezes na ausência de algum insulto, às vezes depois de um estresse, e elas acontecem por um problema cerebral. Então é importante sempre ter em mente que não é uma doença mental, não é um problema do espírito, e o Março Roxo é para isso, para a gente conscientizar, trazer informação e principalmente tirar o preconceito que as pessoas têm em relação à doença. Doutor, como que se diagnostica a epilepsia? O diagnóstico ele é clínico. Geralmente a gente não precisa de exames. Então você vai chegar no dia, conversar com o seu médico e explicar. Se você teve 2 crises espaçadas de 24 horas e essas crises são parecidas, ou se você teve uma crise e tem uma alteração no eletro ou na ressonância, a gente já pode falar que você tem epilepsia. E daí é importante para já começar o tratamento. Tem alguma relação com genética? Passa de pai para filho ou não tem nada a ver? Então, eu sempre falo que é um balaio. Epilepsia é como se fosse um balaio. Junta tudo. Várias doenças que tem várias causas. Então, tem causas genéticas, tem causas que são durante o nascimento, por exemplo, teve um problema durante o parto, uma isquemia cerebral durante o parto, e daí a criança vai desenvolver crises epiléticas, depois de um tumor, depois de um AVC. Então, são várias causas. Então, é importante a gente não ver também como uma doença só. Elas têm em comum as crises, mas elas não são uma coisa só. Tá, e quais são as características de uma crise epilética? As características também é difícil permear, né? Porque assim, quando a pessoa tem um infarto, a gente sabe que é uma dor no peito. E isso já leva a pessoa para o pronto-socorro. As crises epiléticas, você imagina que o cérebro é capaz de fazer várias coisas. Então, tudo que o cérebro é capaz de fazer pode desenvolver uma crise epilética. O que a gente conhece, que é a convulsão, é aquela que tem os movimentos dos braços, das pernas, a pessoa cai e perde a consciência. Aquilo é um tipo de crise. Pode ser crise de um movimento de um braço só, a pessoa pode perder a consciência, ela pode ter movimento no rosto só. Então, às vezes, são sinais sutis que, se você tiver algum sinal neurológico sutil, é importante conversar com o seu médico. É isso que eu ia falar. Qualquer sinalzinho você deve procurar o médico e buscar o diagnóstico, buscar ajuda, buscar o tratamento. Sim, é importante. A primeira crise, geralmente, a gente não trata com medicamento. A gente, dependendo do caso, a gente espera para ver se... Porque algumas pessoas têm uma crise única. Mas, em outros casos, nos casos em que as crises são recorrentes, a gente já entra com tratamento. É importante lembrar que o neurologista é o especialista que a gente geralmente procura, e existe o neurologista especialista em epilepsia, que daí foi o que eu fiz de especialização. Então, por isso que essa é uma causa que eu abraço bastante, porque é o meu trabalho do dia a dia. E existe cura ou é um tratamento, um controle? Então, 70% das pessoas que têm epilepsia têm um bom controle com uma medicação só. 30% delas não vão conseguir, a gente vai para tratamentos alternativos. Existem, como é um balaio, que nem eu te falei, existem várias doenças, existem algumas que elas melhoram ao longo do tempo e a pessoa fica sem tomar medicamento. E a gente fala que 5 anos sem medicamento e sem crises, a pessoa é curada. Legal. E existe a cura também depois do procedimento cirúrgico. Então, existe tratamento e existem alguns casos de cura. Doutor, então, sobre o Março Roxo, a gente está acostumado com as campanhas temáticas coloridas nos meses do ano, sempre com palestras, com ações.
Nessa pandemia, está diferente para vocês? Como é que vai ser o Março Roxo nesse ano e qual é o foco, né? Vai ter palestras online, enfim, como vai ser? Então, aqui acho que a gente estava vendo as imagens dos anos anteriores, que foi muito interessante, a gente teve várias palestras. Esse ano a gente vai ter que tentar fazer uma coisa online. Vai ser um evento para jovens com epilepsia, para sair de situações embaraçosas. Então, por exemplo, pessoas que têm epilepsia não devem fazer uso de bebida alcoólica. Então, o jovem está numa festa e as pessoas insistem para que ele consuma bebida alcoólica. Então, a gente vai ensinar orientar como se defender, não, mas pelo menos saber responder que não vai beber, que isso é importante para as pessoas que têm epilepsia. Entendi. E o pessoal que quiser acompanhar as ações, como é que vai fazer? Vai ser divulgado um link? Uma página? A gente vai divulgar, sim, no Instagram. A gente está fazendo a finalização e a gente pode mandar para vocês. Por favor, e vocês divulgam, por favor. E a gente vai ter divulgação no Instagram, no Facebook, então todas as redes. Tá certo. Doutora, obrigado. Eu queria deixar para você, depois a gente higieniza e tá você bom, usa. Tá bom, vou usar sim. Conscientizar o nosso no Março Roxo. Doutora, parabéns pela iniciativa. Obrigada. Que seja uma ótima campanha, né? E que realmente consiga conscientizar e que cada vez mais o pessoal... Um defeito que o pessoal tem muito é de sentir alguma coisa e não ir ao médico procurar, né? É legal a gente procurar para ter esse diagnóstico cedo, tratamento cedo, e quanto mais cedo, melhor mais fácil a gente se curar, né? Sim, eu acho importante. A gente racionaliza, né? Exatamente. Isso é um termo. A gente racionaliza, acha que o que a gente está sentindo não é nada. Então, é importante, sim. Doutor, obrigado pela participação, parabéns pela iniciativa, tá bom? Obrigada a você. Tchau, tchau. Valeu. Gente, com isso a gente vai terminando o Tarobá Comunidade de hoje, sabadão, 6 de março. Na semana que vem o Diogo está de volta, recuperado. Agora você fica com o Tarobá Notícia com a nossa querida chefe, elegantíssima e competentíssima Patrícia Chiosi. Daqui a pouquinho eu volto com as notícias do esporte. Até sábado que vem, gente. Tchau.